Boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um bate-papo do podcast Construção em Alta. Eu sou Giovanna Facchinelli, designer de interiores, e ao meu lado, o William Pilati, da Altaia e Predileta Imóveis. Hoje estamos em um cenário super especial, diretamente da Mostra Elite Design, evento que reúne os principais nomes da arquitetura, do designer de interiores e decoração aqui no Rio Grande do Sul. É uma alegria estarmos juntos com a mostra, trazendo ainda mais conteúdo de qualidade para você que é apaixonado pelo universo, assim como nós. Hoje temos o prazer de receber no Construção em Alta, então, os profissionais... Alexandre Grivistich, arquiteto e curador aqui da mostra, e Miguel Enricone, da Caderoide. Então, para iniciarmos, Miguel, conta um pouquinho para a gente quem é a Caderoide, como é que deu o início. Boa tarde. Boa tarde. Prazer estar com vocês aqui. Boa tarde a todos. Meu nome é Miguel Enricone, sou também lá da Serra, assim como vocês, né? Eu estou há muito tempo aqui em Porto Alegre. Em 2002, eu e minha esposa começamos a Adamig, que era essencialmente uma empresa de representação comercial, mas sempre focada para o mercado corporativo. Corporativo, a gente sabe que é um conceito bastante amplo, né? Então, nós focamos o nosso negócio em 2002, lá nesse primeiro momento, na atuação nos segmentos de hotelaria e gastronomia. Então, para a hotelaria, a gente fornecia vários produtos, sempre trabalhando no posicionamento B2B. A nossa característica sempre foi o B2B. E ao longo dos anos, com a evolução, com as mudanças de mercado, que aí poderia fazer toda uma trajetória histórica do que aconteceu com os mercados, a gente chegou em 2021 até a Caderoide, que nos procurou, e nós assumimos então a gestão da Caderoide Porto Alegre. E agora, em janeiro desse ano, nós começamos também com a gestão de todo o mercado do Vale dos Sinos, né? Nós temos uma sede também em Novo Hamburgo. Então, hoje nós estamos com essa operação estruturada desta forma. Para quem não conhece a Caderoide, o que a Caderoide entrega para o seu cliente? Ou para o seu parceiro, né? A Caderoide é uma empresa que está completando 30 anos de mercado, tem mais de 30 lojas pelo Brasil, e a especialização da Caderoide é o mobiliário corporativo. É uma das poucas empresas no segmento de mobiliário corporativo que tem dentro do seu parque fabril a produção de cadeiras, móveis e divisórias, além de toda a gama de produtos complementares, como os colaborativos que o Shen está usando aqui na amostra, né? Cabines, enfim, toda essa parte acessória complementar ao mercado corporativo. Então, a Caderoide tem esse diferencial que domina internamente todos os processos de construção dos produtos para a linha corporativa. E vocês atendem o cliente direto ou vocês atendem por intermédio das lojas ou por intermédio de parceiros? Não, o foco do mercado corporativo sempre é o B2B, né? A gente tem o atendimento presencial nas nossas operações locais, tanto em Porto Alegre quanto Novo Hamburgo, para atender aquele usuário que procura uma cadeira confortável, com uma solução de ergonomia. Nossos produtos são todos certificados, todos atendem todas as normas, né? Então a gente atende esse cliente também, que vai buscar uma solução de conforto, de saúde, para usar no seu home office, que é uma coisa que cresceu bastante nos últimos anos. Mas o nosso foco é o projeto, né? A gente tem a grande maioria dos nossos negócios são para atender projetos comerciais, industriais, escritórios, e aí entra bastante a figura do parceiro, do arquiteto, que é, na verdade, o mentor do conceito, né? E o nosso papel atender as necessidades de cada projeto dele, mas o artista é o nosso parceiro, é o arquiteto, normalmente, é o decorador, designer, enfim, lidamos com todo tipo de atendimento. Então, essa é a nossa proposição, é atender o projeto comercial até pelo atendimento completo que a gente consegue oferecer a solução completa, né? Que não só a Caderoide, mas também com os produtos da Adamig, a gente consegue atender. Vamos começar então, Alexandre. Conte um pouquinho para nós, então, quem que é o Alexandre, como é que tu veio ao mundo da arquitetura e a Mostra Elite, né? Que tá o curador de tudo aí. Então, como todo mundo me conhece por Shen, né? Vamos te chamar de Shen. Não tem problema.
Então, eu já tenho mais de 20 anos de formado, né? O escritório já tem mais de 10 anos também, que é o escritório solo mesmo que eu tenho, que é a arquitetura combinada. E tem uma bagagem de mostras que eu já participei, né? Então, eu já fiz Mostra Elite, já fiz Casa Cor também. E, e agora fui convidado para ser o curador da Mostra Elite, né? Então, foi um processo muito legal de ter feito, né? Um suporte muito bom da equipe toda, da Grazi, do Adriano, né? Da Flávia. E a gente foi atrás da casa, eu ajudei a escolher a casa, né? Então, eu ajudei toda nessa função, porque como a gente estava lá no Rio, no GPA antes, né? E deu toda a função de enchente, né? O espaço lá também, em 2023, teve enchente lá no espaço também. E daí a gente foi procurar um outro espaço que fosse mais central também. Viemos, então, encontramos essa casa, que é uma casa da década de 60. Foi construída pela família Miranda, que vieram da Espanha, né? Então, a casa é cheia de histórias, né? E isso que para mim, eu como arquiteto, e tenho também pós-graduação na parte de patrimônio arquitetônico, então, para mim, eu quando eu entrei nessa casa, tinha esse aqui. Eu falei, quando a gente veio aqui fazer a primeira visita, eu disse, não, Flávia, Grazi, é aqui que a gente vai fazer a amostra. Daí elas, e tá, e agora? Bom, agora a gente vai pensar como é que a gente vai fazer fluxo, tudo. Só que foi uma coisa muito rápida que a gente teve que fazer, porque a Flávia foi final de ano, foi final de 2023. 2023 ou 2024 não 2024 teve. não teve, exatamente. Então foi final de 2023 que a gente fez toda a correria. Uhum. Enquanto a Flávia estava viajando, quando a Flávia voltou, a gente já estava com um contrato para ela assinar com tudo, né? A Grazi fez todos os trâmites e a gente fez, lá no escritório, a gente fez o projeto da circulação, do que a gente ia fazer, os espaços, a definição dos espaços, tudo. Então a gente foi bem legal, foi um processo super rápido que a gente teve que fazer, né? Um projeto da noite para o dia praticamente, e de fazer toda a circulação. A gente manteve a casa originalmente, com muitas partes originais da casa, e fez algumas aberturas, poucas aberturas dos espaços para comunicação dos espaços. E a premissa da casa era manter o que a gente conseguisse manter da história, né? Esse foi o desafio para todos os profissionais. Então, o piso da casa, o piso de parquet da casa está intacto desde a década de 60. Imagina, um piso que hoje em dia qualquer lugar a gente encontra cupim, tudo que é canto. Sim. Aqui não tinha nada de cupim, nem nos próprios marcos, que são todos de marchetaria, tudo trabalhado, não se encontra nada de cupim, né? Então, a gente brinca que o antigo proprietário, ele tá aqui na casa, cuidando da casa para não ter problema nenhum, né? Mas foi muito legal, foi um desafio muito bacana, e está sendo um desafio muito bacana. A gente acabou pegando um espaço no fundo do terreno para construir o grande lounge de eventos, onde acontecem todas as festas aqui da mostra, dos apoiadores, patrocinadores. E lá a gente construiu também uma cozinha para a Batalha dos Chefes Amadores que a gente está fazendo aqui. Eu acompanhei domingo que a gente estava aqui. Então está sendo bem legal. E hoje vai ser gravado também novamente. Hoje à tarde vai ser gravado novamente. Então, hoje vai ser a última batalha antes da semifinal, né? Então, tá sendo bem legal. Então, a gente tem a Kamikado como uma apoiadora central lá da batalha, né? Que elas forneceram todos os equipamentos, e a Tramontina também entrou com os equipamentos de cocção, né? A parte de forno, torre de fornos e o fogão de indução. E temos a Cadeirode, né, que entrou com toda a parte do nosso mobiliário lá. Então, todo o nosso sofá, que é um grande S que a gente fez lá, uma grande minhoca que a gente fez lá, foi com a Cadeirode. E a gente tem duas cabines acústicas lá embaixo, que também estão sendo usadas para gravações, né?
E eu convido também os profissionais, já foi gente lá fazer reunião dentro da cabine, justamente para ter mais privacidade, né? Eu já fiz reunião lá dentro da cabine. Hoje eu trouxe também material para fazer, para terminar para reunião para um cliente que eu tenho ainda, né? Então, está sendo super, super bem usado. Está sendo muito usada a cabine lá. Então, e está sendo bem bacana todo o movimento que está dando agora da mostra, né, as visitações, está sendo um retorno bem bacana para todos nós. Né? É um desafio novo mudar de endereço, né? Porque o ambiente muda, toda a estruturação muda. E como é que vocês trouxeram os arquitetos, ou como escolheram os arquitetos, como fizeram esse trabalho com o arquiteto para ele manter a história do imóvel? Como é que foi essa? Existe uma dificuldade aí ou não? Como é que Sim, consegue lidar com esse esse o que processo? acontece? Eu acho que o pessoal, todos os profissionais que vieram fazer parte, eles também se apaixonaram pela casa, sabe? Então, acho que foi uma questão assim, olha, a gente não pode mexer nisso, não pode trocar piso, né? Se a gente vai botar piso, põe em cima, tem que ser um piso flutuante, que a gente possa tirar depois para poder entregar o espaço. Mas o pessoal todo, acho que o pessoal se apaixonou pela casa também, sabe? Eu acho que entraram com a mesma premissa, com a mesma vibração de manter a casa viva, né? Ter detalhes da casa para se manter vivo. Então, acho que foi muito bem aproveitado. Todos os projetos foram muito bem aproveitados em relação a isso. Claro, a gente tem todo um roteiro, né? Sobre os projetos, as delimitações, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né? Então as pessoas realmente Seguem seguiram a orientação orientação. e ficar mais tranquilo para fazer, né? Exato. E, Shane, na questão da curadoria dos projetos, né? Como é que tu tem tu olha projeto por projeto de cada profissional, Isso. depois analisa se tá dentro do que Isso. vocês esperam, O digamos. que a gente faz? A gente faz análise dos projetos, principalmente em relação ao PPCI, né? Na questão de rotas de fuga, se não tem nada, nenhum móvel que está atravancando o espaço, a questão da circulação, se está tudo ok, se tem alguma coisa que possa dar algum problema. Tem muitos espaços que são funcionais, todos os banheiros da casa são funcionais, né? Então, tinha que ter algum cuidado um pouco maior. A gente vai limpar, vai ter a limpeza do banheiro, né? Uma coisa constante do banheiro. Então, não pode ser algo que ficasse muito preso ao chão, entendeu? Tivesse uma liberdade maior, porque pode molhar, pode acabar estragando o móvel, sabe? Então, a gente tem que ter todo um cuidado em relação a isso, para ver se tá tudo nos conformes no projeto, do que a gente das condições que a gente falou sobre manter isso, manter aquilo, né? Então acho que foi bem elaborado em relação a isso. Miguel, o Shen comentou sobre as cabines, né? Eu quero, se tu puder detalhar um pouquinho para quem está nos ouvindo, nos assistindo, o que é a cabine, né? E qual hoje as principais destinações dela no mercado de negócios, no mercado B2B? Bom, as cabines representam hoje uma nova etapa dentro da história dos escritórios comerciais, que, fazendo uma breve retrospectiva, nós tivemos uma mudança há alguns anos atrás para as lajes corporativas, para os ambientes amplos, abertos, onde todos ficamos no mesmo nível, né? A questão da equidade. Aham. E a partir dessa mudança começou a surgir a necessidade de salas de reuniões, porque todos em algum momento temos a necessidade de um assunto reservado, particular, e aí começou a construir começou a se construir salas de reuniões, né? Que aí eu brinco, a Caderote começou a fazer o projeto das divisórias, né? Trouxe o projeto da nossa divisória lá da Itália e começou a fabricar aqui. Aí nós começamos a atender as salas de reuniões. Aham. Esse processo de salas de reuniões, hoje, vocês sabem que dentro dos escritórios, um dos espaços mais disputados são esses espaços de reuniões. Dentro de uma nova contextualização de projetos de arquitetura, surgiu a possibilidade de cabines,
que as cabines, além de serem espaços reservados, são móveis. Então, eles podem ser itinerantes dentro dos escritórios. E eles atendem com muito mais facilidade novos layouts, mudanças, que o mobiliário que a gente comercializa também atende isso. Sim. Então, elas vieram para atender, para suprir uma demanda pontual dos novos espaços comerciais, Teoricamente. onde a gente consegue fazer uma call. Nós temos 3 tamanhos de cabines: uma cabine individual, uma cabine um pouco maior, e a grande, que tem é um espaço, como nós temos aqui, é uma mesa de reuniões com 4 lugares. Então, essa cabine, ela atende pequenas reuniões de 45, uma hora no máximo, né, confortavelmente, e que as pessoas tenham a total privacidade do que está acontecendo lá dentro. Permite colocar uma TV para conectar um computador, enfim, ela supre toda uma demanda pertinente a cada projeto. Então, eu diria que não é uma evolução, mas é um complemento de linha de produtos para os espaços atendendo às necessidades que eles têm hoje. E o sofá do Shein. Esse vocês fizeram, tu fez ele, então, específico para mostra. É uma criação, né? Sim, mas digo, vocês costumam fazer isso também? Vocês têm. Vocês conseguem executar esse tipo de projeto? Ou vocês costumam daí ter o que é mais. Não, padrão? o sofá do Shein é um produto que nós temos em linha, mas Tá. ele é totalmente configurável. E aí, o arquiteto vai desenhar como ele vai ficar de acordo com a necessidade do seu projeto. Então, ele atende diversas formas. Ele é um componível que vai se adaptando às necessidades do espaço e à necessidade de atendimento que o arquiteto tem. É aquela personalização tanto da cor É todo da customizado. estrutura, Sim, né? todo customizado. Sim. O acabamento do assento, da parte de trás, do Do encosto. encosto, sabe? Então é tudo personalizado, assim. Então, e ali foi bem personalizado. Inclusive, eu me lembro que quando a gente foi fazer, não ia ter o suficiente para o tecido pro suficiente pro coisa. Então vamos fazer roxo. Daí até perguntei assim, roxo, tu tem certeza? Não, vamos fazer roxo. E foi roxo, porque a gente tem o detalhe do espaço que é roxo, que é o manjericão roxo da Renner esse ano, né? A tinta. Então, e olha, casou assim, e o pessoal tem ido lá só para fazer foto nos cantinhos, ali onde tem o sofá roxo com a parede roxa, sabe? Então foi bem bacana, foi uma Ele é um produto customizado. Mas tu tem em linha. Sim, é um Não, produto em linha, não foi algo. mas ele nunca é igual em nenhum ambiente. Uhum. Ele sempre é customizado para aquele projeto. E a Cadeirode trabalha com que podem ser personalizados para atender aos projetos? Sim, Tem hoje algumas linhas personalizadas e outras linhas. eu costumo dizer que nós somos uma grande fábrica de produtos seriados individualmente. Entendi. Ou seja, nós temos, logicamente, as limitações de medidas, né? Sim. Para cada posição, até por uma questão de normativa, Uhum. a gente tem que atender essa demanda, mas hoje, cada projeto é um projeto. A gente dá total liberdade para o criador, para o arquiteto que está desenvolvendo o projeto, de customizar o espaço para atender a necessidade que ele precisa para aquele cliente. Uhum. Então, nós temos uma fábrica de produtos seriados, mas que atende a customização até o fim. Inclusive, atualmente, há pouco tempo, nós lançamos uma linha de móveis customizados, que seriam os planejados, mas nós chamamos de customizados, que eles atendem exclusivamente a projetos corporativos. Uhum. A gente não faz móveis planejados para residências ou outros ambientes, são um complemento da nossa linha. Uhum. Então, a gente consegue entregar toda a parte também de móveis planejados para o projeto do arquiteto. Entendi. É bem legal. Entrega a solução completa. Exatamente. Exato, dentro desse conceito, né? E isso surgiu dentro da Cadeirode por atender a uma demanda, a um nicho de mercado relativamente novo para nós, que são as concessionárias de automóveis. Hoje, um dos grandes filões que a Cadeirode atende, através de escritórios especializados em fornecimento a isso, é concessionárias de automóveis. E isso trouxe para dentro da fábrica toda uma característica de desenvolver produtos sob demanda, né, os customizados que a gente chama. E isso acabou
como sempre, né? Toda necessidade ela acaba gerando depois um progresso, a gente acaba evoluindo. A evolução é assim, ela começa com uma demanda, com uma necessidade, e a gente se esforça, a gente faz todo o desenvolvimento, né? Isso é uma das nossas características, o desenvolvimento. Todo o produto da Caderode hoje ele é gerado a partir de um processo de engenharia. A gente não tem nada dentro da fábrica que não tenha sido testado, passado por um processo de engenharia, testado internamente e depois validado pelos órgãos de certificação. Todo o nosso produto segue esta linha de execução. Isso nos dá muita segurança na hora de vender o produto, a gente sabe da qualidade que isso acaba representando no final e que o usuário vai perceber depois que ele tem o produto. Né? Isso aí faz muita diferença depois das 8 horas diárias de trabalho, estar sentado num posto que tenha toda essa questão de penso, né? Essa questão da engenharia, isso para a gente é muito gratificante, muito tranquilo, nos deixa muito tranquilo para trabalhar com o produto. Hoje a Cadeirode tem um time de desenvolvimento de produto trabalhando em tempo integral. Tempo integral, E busca sim. informações, busca essas tendências, novidades. Sim, sim. Inclusive, esta semana nós lançamos a linha MISC, que é uma atualização de todas as nossas plataformas. A partir de agora, todas as nossas plataformas terão a mesma estrutura e a gente vai poder intercambiar somente o terminal dela, que são os pés. Ou seja, o nosso processo de produção ficou mais rápido, o nosso processo de entrega vai ser mais rápido, a montagem e a possibilidade para o cliente de escolher as diversas. Agora nós temos 5 novos modelos de base, de pés dessas plataformas. Todas elas podem ser modificadas a qualquer tempo, em qualquer ambiente, trocando somente as extremidades. Com o melhor de tudo, né? A um custo mais baixo. Sim. Um produto totalmente redesenhado, redefinido pela engenharia, que começou lá no processo de desenvolvimento de produto. O P&D trabalhou para chegar numa solução técnica aprovada pela engenharia, desenvolvida pela engenharia, que possa ser certificada e que entregue para o nosso cliente a gama completa de soluções que nós temos para as plataformas agora. Legal. Shen, e você enquanto escritório, né? Tu falou que tu tem 20 anos de formado. O que tu atende? Residencial, só corporativo? Então, o escritório começou com a parte mais corporativa, né? Então, a parte comercial. Então, eu trabalhei bastante com essa parte comercial até a pandemia, né? Então, depois, quando surgiu a pandemia, eu vou te dizer que eu acho que foi o ano que eu tive muito trabalho, muito projeto, porque o pessoal estava tudo em casa. Em casa. E daí O mercado mudou. Aí Mudando e mudou o reformando a mercado casa. e a gente vai se adaptando. Não que eu não tivesse projetos residenciais, mas o foco do escritório sempre foi comercial, né? E daí agora começou a mudar muito. Então, agora que a gente deu esse foco mais para o residencial a partir da pandemia, então a gente tá com os dois nichos, tanto o comercial quanto o residencial. Eu gosto do projeto em si, eu gosto porque daí é uma coisa, É o processo de é um criação. processo de criação para cada cliente. É o desafio, É né? o desafio de cada cliente. E é assim, ó, mas o meu maior desafio é o comercial. Eu gosto bastante dessa parte do comercial, do prazo, né? Então, aquela coisa do... A gente gosta também. É aquela coisa assim, porque o residencial, ele acaba Vivendo no limite. sendo Por isso que tu já fez várias. Desculpa, Explica muito. Vamos cortar. Tu gosta da adrenalina, né? Será que vai ficar bom? porque mas quando assim, ele ó, comentou do sofá antes, é um prazo. É. Exatamente. Não, e o mais engraçado é que quando a gente estava aqui na mostra, o Miguel teve aqui no espaço e disse assim, não vai ficar pronto. Ele disse assim, ele é apavorado. Eu olhei pra cara dele assim, não vai ficar pronto. Eu disse, não, Miguel, tá apavorado, né? Ele disse assim, não, mas tem certeza que vai ficar pronto? Não. Assim, Quando chegou o dia da inauguração, ele assim, eu não acreditei.
Mas todo mundo que a gente tem conversado fala, né? Isso que é o maior desafio é deixar pronto pro dia da inauguração. Porque são vários, tipo, tu tem um prazo mais curto, né? Sim, exato. E são muitos profissionais juntos, né? Que nem sempre as coisas acontecem De acordo com a gente. como a gente cronograma. planeja, né? Exato. Então a gente tem hoje todo tipo de acontecimento que pode mudar a configuração do que a gente tinha planejado. Exato. Então eu estive aqui realmente um dia antes, né? E Um dia antes. um dia antes. Tudo nós, sujo. nós concluímos a montagem das nossas estávamos concluindo 2 dias antes. 2 dias antes. 2 dias antes. 2 dias. E nós estávamos concluindo a montagem das nossas cabines, que tiveram um atraso também por conta de, né, Sim, essas coisas que nós estamos falando. Óbvio. E foi muito. Às vezes tem alguém lá em cima que olha pra gente. Né? Então foi muito bom ter vindo aqui, porque eu pude tomar algumas providências para que as coisas dessem certo como deram. E nesse momento eu encontrei o Shen e disse: Shen, isso aqui. Eu quero. Não vai dar. Falta muita coisa, né? Esse jardim maravilhoso que vocês estão vendo hoje aí. Exatamente. Foi Não tinha quase não nada. tinha quase nada, né? Eles estavam colocando tudo ainda. E logo depois eu encontrei a Flávia, e fui me despedir da Flávia, e a Flávia me disse: me deseje sorte. Eu disse: a gente vai precisar de mais do que sorte. Só a sorte não vai ser suficiente, né? Eu, da minha parte, já estou tomando umas providências para que amanhã dê tudo certo. E eles foram heróicos, assim, simplesmente me surpreenderam quando eu retornei. Nem quero perguntar quantas horas do dia trabalharam, porque trabalharam muito. Trabalho, tudo isso é trabalho, a gente sabe. Né? A gente vive disso, está 24 horas respirando esse ambiente, mas fizeram um trabalho incrível em menos de 48 horas. A gente conseguiu concluir a nossa cabine. Mais ou menos isso. Não, deu tudo certo. É muito engraçado porque eu saí daqui no dia da inauguração, eu saí daqui era 5:30 da tarde. Quase 6 horas eu saí daqui. E às 6:30 estava chegando gente. Quando eu saí, já estava chegando o pessoal dos profissionais. Eu saí daqui, cheguei em casa, tomei um banho e voltei. Foi o tempo que deu. O tempo que deu. Mas essa questão do comercial de prazos, assim, eu gosto mesmo, né? Como eu estava falando, o residencial, ele leva eu gosto bastante de desenvolver projetos únicos, né? Só que acaba levando um pouco mais de tempo, porque daí o cliente, claro, vai fazer a obra, daí vamos segurar mais um pouco, agora eu não vou poder fazer, não vou fazer agora, vou fazer mais adiante o mobiliário para essa parte, então acaba levando mais tempo do que o comercial. O comercial não vamos lá que a gente tem que entregar e vamos correr. Normalmente o comercial é assim, ó, tem que estar pronto porque eu estou saindo. Eu preciso entrar porque eu estou saindo. Exato. Né? E tem que faturar, né? E eu não posso parar de trabalhar. E mas tu faz projetos, tu não faz projetos só de interiores, tu faz projetos. O teu foco é mais em interiores, independente do. Não, o foco é mais de interiores, da parte de tanto comercial quanto residencial. Né? Construção, como a gente fez aqui, é muito pouco que eu trabalho mesmo. Então, o foco mais é na parte de reformas, né? Nessa parte da reforma, da parte do interior, de retrofit, tudo isso. Então, acho que é legal. E, tipo assim, eu brinco que eu estou como curador da mostra, né? Estou como profissional da mostra, né? Eu tenho um escritório, eu sou síndico do prédio, eu sou diretor do grupo de folclore que eu danço também, né? E ainda faço a curadoria de arquitetura junto com a Isabel Macedo do Chef's Table. Então, tipo, daí perguntar quando é que tu dorme? Eu ia dizer, como que dá conta? Da meia-noite às 6. Da meia-noite às 6, às vezes eu consigo dormir, quando não tá Quando tem chovendo. alguma coisa. Não tá chovendo muito, assim. Então, a gente acaba tendo um dia de 48 horas, né? Por isso que o prazo ali pra ele era tranquilo, né? A gente respira o que a gente gosta. Exato. Que é o que E é importa, uma coisa né? assim, eu tenho muito amor pela profissão, assim. Eu gosto muito da profissão, da minha profissão.
E, e a gente sabe que, claro, tem horas que a gente quer arrancar os cabelos. A gente sofre por ela também. A gente sofre. Né? Assim como a gente gosta, da mesma intensidade que a gente gosta, a gente sofre da mesma maneira. Exatamente. Então, é legal essa parte Mas é disso que é feito, né? É disso que é feito. É isso que dá. É. Os desafios são adrenalina, constantes. constante, bem constante. E, Miguel, foi a tua primeira mostra? Sim, à frente da Caderode, sim, mas a Caderode teve uma experiência em 2019, quando eu não estava na gestão ainda. Então, para a Caderode já é a segunda participação, né? Com a Adamig a primeira. E eu acho que foi 2019, tá? Não tenho certeza. Parece que foi no Iguatemi, teve um evento no Iguatemi, alguma coisa assim. Sim, pode ser. E como é que a Cadeirode aproxima dos profissionais ou traz essas informações para o profissional? É eventos, é ações, são treinamentos? Bom, a Caderode é uma empresa, como eu falo para vocês, tem 30 anos de mercado, e em 2019 ela passou por uma mudança estrutural dentro da própria empresa, porque ela era muito voltada para o segmento público, para atender Ah, órgãos públicos, Licitações. licitações. E a partir de 2019, com uma troca de gestão, eles migraram o foco do negócio para o mercado, pro setor privado. Desde então, a fábrica se moldou, lançou muita coisa. Hoje é uma outra empresa, sem dúvida nenhuma. E nos últimos 12 meses, então, sinceramente, nós tivemos muitos lançamentos, nós tivemos várias cadeiras novas, agora a linha de mobiliário, as cabines. A nossa divisória também foi lançada uma nova linha, depois eu posso explicar um pouquinho melhor, mas a gente está vivendo um processo de transformação. Dentro desse processo de transformação, a marca é bastante conhecida no mercado e a gente tem faz eventos pontuais, muita visita à fábrica com arquitetos, alguns eventos em legal. loja. Legal. O foco é mais específico no profissional. A gente não tem eventos para público, é uma ação mais voltada bem direcionada. bem direcionada Para o especificador. para o especificador, para quem é o nosso parceiro de trabalho no dia a dia, né? Que o nosso foco é esse. Sim, porque eu digo, como vocês estão lançando muita coisa, tem que chegar essa informação lá no Shein, né? Então, essa aproximação é o que é válido para dar o start, né? Sim, uma parceria legal. ao mesmo tempo, a Caderode hoje é uma marca que está em vários pontos de visualização rotineiramente, né? Nós somos patrocinadores de vários clubes de futebol, então todo jogo, quando mostra o banco de reservas lá, tá lá a nossa marca, né? Aqui no Rio Grande do Sul nós estamos no Grêmio, no Inter, no Caxias, em breve no último falta, estamos avançando, né? Nos outros estados também. Então a marca tem uma exposição ao público, além de outras. Nós patrocinamos muitos podcasts. Aqui a ProHub é nosso parceiro há muito tempo, um bom parceiro. E então a gente tem essa ação de divulgação de mídia mais focada em alguns segmentos. Né? Eu costumo dizer que essa do podcast, dos clubes, são as duas ações que a gente tem colhe os melhores resultados de visualização. E aí é uma questão de solidificar a marca para o grande público. Né? Que esse grande público, em algum momento, vai ser nosso cliente. Claro. Porque ele é um empreendedor, ele é um profissional, ele vai ser o nosso cliente também. E com ações mais específicas para os arquitetos. E é legal lá na loja que tem quem é torcedor fanático do Grêmio, do Inter, tem 2 poltronas lá, tipo gamer, assim, estilizadas do Grêmio, com o logo do Grêmio e o logo do Inter lá. Que são as poltronas que a gente fornece para os clubes, né? Que são os nossos parceiros. Infelizmente a gente não tem essa homologação ainda para comercializá-lo, né? Mas está lá como símbolo exemplo da nossa relação comercial, né? E Grêmio e Inter são ótimos parceiros nossos. E, Miguel, o que vocês esperam para esse ano, assim, de mais novidade, de tendências? Olha, a gente está com novidades não faltam na Caderode, né? Como eu anunciei para vocês há pouco, a linha MISC, que é a nova linha de plataformas, foi lançada essa semana para a gente.
né? Então vai ter novidade. Ainda Pra não nós vai tem. ter novidade, né? Tô falando em primeira Ainda não mão. chegou. olha ali, ó. Não chegou, Não, Ai, não chegou. não chegou. Não chegou. Assim como tem outros 2 modelos de cadeiras que estão conosco já, mas que ainda não foram para a comunicação. Esse aqui vai Então, ser o isso- próximo corte aí já. Vai ser o primeiro corte do podcast. Vai ser esse. É. Novidade. Então a gente já tem essas novidades em operação, elas já estão disponíveis. E com relação ao mercado, a gente espera um ano um pouco mais tranquilo, né? A gente está precisando de uma certa estabilidade, que nos dias atuais está bem difícil, né? Nós estamos vindo de um ano que foi completamente fora do normal, né? Nós passamos por uma situação aqui no Rio Grande do Sul que é difícil de explicar, de É fazer quase com que. difícil de entender, Não né? tão difícil. A gente entende porque viveu, né? Isso, isso. Nós vivemos tudo que Mas mesmo aconteceu, assim né? parece que foi um filme, né, que passou. É. Porque a gente, eu lembro que a gente tinha que tomar banho na casa de uma amiga nossa, porque a gente estava sem água, e daí a gente sentado lá, eu falei assim, gente, isso aqui parece É. um filme, não, Foi eu muito não difícil. consigo. E entender. vocês aqui muito mais do que nós lá. Tipo, lá, né? Sim. É que Pegou, seja mais- pegou ali é que Veranópolis. são Tá? situações diferentes. Mas, São pontuais. Mas É. a gente demorava, no mês de maio, por exemplo, a nossa operação praticamente parou. Nós não tivemos nenhum negócio concretizado no mês de maio do ano passado, que foi o mês da enchente. Sim. Nosso primeiro atendimento, primeiro faturamento foi 28 de maio. E demorou 7 horas para chegar de Flores da Cunha para Porto Alegre e 11 horas para retornar. Para vocês terem uma noção da dificuldade, mas nós tínhamos um compromisso com um cliente que não podia, que não estava sendo impactado naquele momento Uhum. diretamente, né? Mas como todo mundo, a gente foi impactado de uma forma direta ou indireta, sim. todos fomos impactados. Foi uma coisa que ninguém passou incólume a isso. Exato. Todo mundo sofreu de uma forma ou de outra. Mas foi um ano bem complicado. Depois nós criamos uma campanha de atendimento, primeiro aos clientes Caderode que tinham sido afetados. A fábrica entrou com um processo junto conosco de descontos, nós facilitamos a aquisição e depois abrimos isso para todos os novos clientes. E conseguimos ter um ano bastante exitoso, apesar de tudo isso, né, isso representou um acréscimo pequeno, mas a gente teve a satisfação de sentir o gostinho de poder ajudar muita gente que estava precisando naquele momento e continuou sendo nosso parceiro, né, nosso cliente, nosso parceiro. Isso solidifica a marca, né, que é o nosso processo, né? A gente não trabalha para fazer um único negócio, o nosso propósito é a empresa que trabalha para fazer negócios constantes ao longo dos anos, e essa ação nos gratifica muito. Sou muito grato à Caderode e a todos os nossos clientes que continuaram acreditando e confiando na marca. Foi muito importante. Shen. Eu acho que realmente foi um ano completamente atípico, né? 2024 foi um ano, eu falo assim que é praticamente um ano que não existiu, né? Porque acho que foi o mês de maio foi um mês tão devastador para na questão, não só questão da cidade em si, questão pessoal das pessoas, né? Psicológico. Psicológico, né? sabe? Então, essa questão, eu brinquei, mas eu não durmo quando chove, porque realmente, quando começa a chover de novo em Porto Alegre, eu já me acende A gente ficou com essa sensação por um bom tempo, né? Todo mundo, aquela coisa, muito bom dormir com o barulhinho da chuva. Não, foi mas, ao né? contrário. Agora Foi ao não. contrário. Agora não. Infelizmente, né? Porque foi uma situação muito Foi surreal o que aconteceu. surreal que aconteceu. Então, A chuva nos dá medo agora, né? Porque tu É. não sabe a quantidade, a proporção mais, né? e então a gente foi um ano, 2024 foi um ano, claro, teve depois da enchente
o mercado aos poucos foi voltando. Acho que agora, início do ano ainda estava meio travado, o mercado está voltando agora. Agora Eu começou a acho que retomar. agora começou a Sim. aquecer mesmo. Eu acredito que para o segundo semestre de 2025 vai ser muito exitoso, com bastante trabalho, né? Mas realmente é uma coisa tipo, ano passado eu fui a Milão, né, na feira de Milão ano passado. E eu voltei enlouquecido, faceiro, gravei um monte, sério, eu gravei muito conteúdo lá. E disse, agora quando eu voltar eu vou começar a postar. Eu não pude postar nada, eu tô com todos esses conteúdos. Eu vou fazer TBT, vou começar a fazer TBT da Feira de Milão do ano passado, porque foi logo que eu voltei, foi quando aconteceu a enchente, né? Então foi tipo aquela viagem que foi maravilhosa, perdeu a graça, entendeu? Infelizmente, né? A gente passou por um momento muito delicado, e hoje a gente consegue perceber o quão delicado foi, né? Porque a gente superou. Exatamente. Então hoje a gente consegue olhar para trás e dizer, pô, mas olha, eu fiquei algumas noites sem dormir, porque a gente não sabia quanto tempo isso ia permanecer, qual era o tamanho do estrago, como fazer. O que ia acontecer depois, o que ia né? acontecer Tipo, depois. ninguém passou por isso para dizer assim, não, vai acontecer tal coisa depois. Não tem, assim, é imprevisível. Exato. Não Para tem quem não previsibilidade. estava em Porto Alegre, é difícil explicar o tamanho do estrago no sentido de devastação pessoal, né? A gente vê assim, porque não é só o patrimônio, né? O patrimônio se recupera, né? Mas o ânimo, né? Aquela questão do ânimo, A energia. a energia toda foi muito, muito desperdiçada. Mas agora, tudo isso já passou e a gente percebe um mercado um pouco diferente, como a gente está falando, a gente está vendo que o começo de ano sempre é mais lento, né? Esse ano nós tivemos um abril com muitos feriados, que atrapalhou bastante, né? Isso para o empresário, para o empreendedor é muito ruim, porque a gente não consegue, as pessoas acabam indo para outras oportunidades e as coisas começam a ficar mais lentas. Mas agora a gente já percebe, passado alguns dias, a gente percebe outra dinâmica do mercado. E no mercado corporativo, aquela tendência do home office, da pandemia, né, que se estabeleceu, agora a gente tem a solidificação do retorno. Sim. Né? A gente está percebendo, está tendo a concretização de um mercado novamente presencial, com possibilidades, com variações para o híbrido, né? Presencial e home office, mas cada vez mais a aglutinação novamente. Então, isso tudo vai representar para o nosso mercado um retorno. Nesse mercado agora, mais do que nunca, ele vai voltar a surgir e com outra faceta, com outra cara, porque as pessoas passaram por uma experiência diferente, né? Combinando o home office com o presencial, e hoje os novos escritórios estão se moldando muito para isso. Então, essa parte do colaborativo que o Shen muito bem usou aqui, as cabines, tudo isso vem de acordo com uma tendência de mercado que a gente percebe ser a nova. Então, as pessoas hoje estão trabalhando de uma forma diferente no seu dia a dia, né? A gente quer mais conforto, a gente quer ter essa privacidade. A questão do home office, que as cabines acho que trazem essa ideia, né? Muitas vezes separar a pessoa do processo, né? Isola. Exato. Antigamente as vendas eram numa caixinha, algo quadrado lá. Hoje não, hoje é uma tela, tem várias outras estruturas e isolamento é bem importante. Exato. Né? Outras coisas das cabines, não sei a questão da utilização no próprio chão de fábrica, né? E aí o isolamento é ao contrário, né? Não é de dentro para fora, teoricamente, mas é do barulho de fora para dentro, né? Sim, mas ela tem essa função. Ela cumpre essa função. Exato. E já que estamos falando de isolamento acústico, em breve nós vamos anunciar uma nova parceria que vai tratar que vai nos propiciar a opção de tratamento acústico para os ambientes. Nós vamos ter isso também para todos os clientes da Cadeirão. Mais novidades, ó. Novidades. Tá? Isso em breve. Legal. Em menos de 30 dias nós estaremos com toda uma solução de tratamento acústico. É uma conversa um pouco mais técnica, né? Sim. Mas a gente vai poder oferecer a solução para o projeto, porque hoje, questão do ruído,
A gente já aplica isso com a nossa divisória. A nossa divisória tem uma boa atenuação acústica, laudada, certificada, mas não dá para entregar toda a responsabilidade acústica para a divisória, né? Claro que não. É o o conjunto, né? acústico é um conjunto, né? Exato. E essa parte que nós vamos agregar agora é o conjunto que faltava para que se tenha pleno êxito nesses ambientes. E eu concordo com o Miguel a questão de que agora a tendência do mercado é voltar aos presenciais mesmo, né? Vai ter o híbrido ainda, mas o presencial eu tenho sentido isso e que realmente é a necessidade das pessoas, Sair de entendeu? casa. De sair de casa, Uhum. né? Porque se voltou muito durante a pandemia, tudo para dentro de casa. A gente teve toda a questão da enchente, de todas essas perdas que tiveram na enchente. E eu sinto que é aquilo que falam, pessoas precisam de pessoas, né? Então a gente precisa estar se relacionando com outras pessoas, né? E justamente até mesmo para mudar, porque às vezes a gente fica muito em casa. Eu tive escritório durante quase 10 anos em casa, né? Então eu home office. Mas eu sempre tive a questão de me organizar. Então, acordava de manhã, tomava meu café, tomava meu banho e ia para o escritório, que era o quarto do lado. Tinha uma rotina. Eu tinha uma Tinha rotina, né? Não... sabe? Mas chegou um momento que eu disse assim, gente, não dá, casa não tá mais funcionando, entendeu? Aí eu saía, eu já tô com um escritório, a gente tá com um escritório perto de casa. Eu disse assim, eu só vou fazer um escritório se eu puder ir a pé pro escritório, porque ter que pegar carro e andar não sei quantos minutos, ficar preso no trânsito, esquece, eu não vou fazer isso. Né? Então tem que ser coisa prática, que eu posso levar a cachorra junto pro escritório, caminhando, sabe? Então o escritório fica a 5 quadras de casa, então é bem pertinho, então não tem problema. Mas a principal questão, uma das principais questões para essa questão para esse retorno ao presencial é que há inúmeras pesquisas, né, hoje constatando que para algumas atividades é fundamental o trabalho em equipe. Sim. Então, todas as etapas dos processos que envolvem trabalhos em equipe, eles tiveram quedas no seu rendimento por essa questão, impactadas por essa questão do presencial, né? Onde não havia a equipe toda presencial, era constatada uma queda no rendimento. Então, as empresas mesmo começaram a estimular e hoje a gente vê isso como uma certeza, uma definição para o futuro, né? Que vai continuar havendo híbrido, tem essa flexibilidade, mas é muito importante a gente estar próximo, a gente poder. Pessoas precisam de pessoas, pessoas gostam de pessoas, né? A gente precisa se comunicar olhando no olho, isso faz toda a diferença, né? Claro. Muito bem. E assim encerramos mais uma entrevista especial no podcast aqui no Mostra Elite. Muito obrigada, Miguel e Shane, né, por terem aceito estar aqui conosco. E para quem quiser entrar em contato com vocês, com a Cadeirode, Shane, Pode como entrar faz? pelo Instagram, que é o @arquitetura combinada, né, que é o escritório, e pelo site www.arquiteturacombinada.com.br. Então ali entra em contato direto comigo. Ali todos os contatos são direto comigo, já caem direto para mim. Maravilha. Nós podemos ser encontrados na João Valig, aqui pertinho do Iguatemi, aqui em Porto Alegre, no Instagram, Cadeirode Porto Alegre, a da MIG RS, Cadeirode Oficial, estamos em todo o Brasil, tá? Muito obrigado pelo convite, foi um prazer estar com vocês aqui. Nós que agradecemos. Nós agradecemos. Mais uma vez. Mais uma vez, né? Coisa boa. É isso aí. Lembrando, siga podcast @, podcast Construção em Alta, @Mostra Elite Design e também os nossos perfis pessoais, @William Pilati e @Giovanna Fachinelli, para acompanhar toda a cobertura e bastidores aqui da Mostra Elite. Na semana que vem temos mais, direto da Mostra Elite, com novos convidados e muita inspiração para vocês. Até lá e uma ótima semana.